E aí, pessoal, hoje a gente vai resolver a questão número 172 da prova de matemática, caderno amarelo do Enem 2017. A energia solar vai abastecer parte da demanda da energia do campus de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área do estacionamento e cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da companhia elétrica distribuidora de energia. O projeto inclui 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Deixa eu marcar aqui 100 metros de painéis solares. 100 metros de painéis solares, 100 metros quadrados de painéis solares. Sobre o hospital pediátrico serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para energia elétrica utilizado no campus e 200 metros quadrados para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizada nas caldeiras do hospital. Suponha que a cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere uma economia de 1 kWh por dia. E cada metro quadrado produzindo energia térmica permita economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área de cobertura pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente, em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter o valor mais próximo de. Tá, o que acontece? Na primeira fase desse programa, tem 100 metros de painéis solares que vão gerar só energia elétrica no estacionamento, tem 300 metros quadrados de painéis solares que vão gerar energia elétrica e energia térmica sobre o hospital. Desses 300 metros quadrados, 100 metros quadrados vão ser usados para a geração de energia elétrica e 200 metros quadrados serão usados para geração de energia térmica. Ou seja, ao todo, somando a área de produção de energia elétrica do estacionamento mais aqueles 100 metros quadrados que estão no hospital, a gente tem 200 metros quadrados de área para geração de energia elétrica na primeira fase. Ainda a gente tem também mais 200 metros quadrados de painéis solares destinados à geração de energia térmica. Porque daqueles 300 metros quadrados que estão no hospital, 100 vão para a energia elétrica e 200 para a energia térmica. Então eu escrevi aqui, na primeira fase, peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Na primeira fase desse projeto, eu escrevi todos os dados que a gente tem ali. Eu escrevi a área correspondente à geração de energia elétrica, a área correspondente à geração de energia térmica e a economia que cada um desses painéis gera. A economia gerada por cada metro quadrado do painel que vai gerar energia elétrica é de 1 kWh por dia. E a economia gerada por cada metro quadrado do painel que vai ser usado para geração de energia térmica é de 0,7 kWh por dia. Então estão todos os dados ali referentes à primeira fase. Agora, ainda dentro da primeira fase, qual que é a economia total que esse projeto gera? Qual é a economia total que o projeto gera? A economia total, que eu chamei de ET1, o 1 que se refere à primeira fase, ela vai ser a soma da economia total gerada pelo painel que vai produzir eletricidade, mais mais a economia gerada pelos painéis que vão produzir energia térmica. Então eu tenho que somar os dois tipos de economia. E quanto que vale, são esses termos que eu estou sublinhando aqui agora, e quanto que vale cada um desses termos? Qual que é a economia total gerada pelos painéis que vão produzir energia elétrica? Bom, eu tenho a economia por metro quadrado de cada um deles. Então, se eu sei a economia por metro quadrado e eu multiplico esse valor pela área total, e também em metros quadrados, desse painel, eu vou ter a economia total que esse painel gera. Então, eu tenho uma área de 200 metros quadrados para a produção de eletricidade e eu tenho uma economia de 1 kWh por metro quadrado
para cada para esses painéis que vão gerar eletricidade. E para os painéis que vão gerar energia térmica, eu tenho 200 metros quadrados também de área, e a economia por metro quadrado é de 0,7. Então, se eu fizer essa continha aqui que eu acabei de montar, eu tenho a economia total na primeira fase referente aos dois tipos de painel. Então, isso aqui vai me dar 200 vezes 1, que é 200, mais 200 vezes 0,7. Então, isso daqui vai dar 150. Ou seja, não, isso me dá 140. 2 vezes 7, 14, então 200 vezes 7 é 240, 140, não 150. Então isso daqui vai ser 100 mais 140, que é igual a 340 kWh de economia diária. Isso é tudo por dia, isso é tudo diário. Então a economia diária na primeira fase é de 340 kWh. O que eu quero é aumentar esse projeto para que a economia diária seja 2 vezes maior. E para isso eu quero saber qual que vai ser a área referente à produção de energia térmica, agora na segunda fase, né? Então, na segunda fase, quais são as informações que eu tenho? É dito que a área destinada à produção de energia elétrica é 75% maior do que era na primeira fase. Na primeira fase, essa informação eu acabei de escrever aqui, né? A área E2, que é a área de produção de energia elétrica na segunda fase, é a área E1 mais 75% de área E1. Isso é o quê? Isso é igual a 200 metros quadrados, que era o que eu tinha antes, mais 75 dividido por 100 do que eu tinha antes também, que é de 200, né? Isso é 75% de 200, é esse significado. Se eu cortar aqui o 100 com os zeros do 100 com os zeros do 200, eu vou ficar com... Essa conta vai me dar 200 mais 2 vezes 75. 200 mais 2 vezes 75. 2 vezes 75 agora sim é 150. Então eu vou ter, ao todo, eu vou ter uma área nova na segunda fase de 350 metros quadrados. Eu não estou tendo espaço para colocar a unidade de medida ali, mas 350 metros quadrados vai ser a nova área dos painéis que vão ser destinados à produção de energia elétrica. Qual é a área dos painéis, qual é a área na segunda fase dos painéis destinados à produção de energia térmica? Isso é o que eu quero descobrir, então eu não vou escrever nada ali, vou deixar como uma interrogação mesmo. Agora, qual que é a economia na segunda fase? A forma de computar a economia na segunda fase tem que ser igual à forma de computar a economia na primeira fase. Então é a área total de cada tipo de painel multiplicado pela economia por metro quadrado de cada um deles. Então, qual que é a área destinada à produção de energia elétrica na segunda fase? Acabei de encontrar, é 350. A economia gerada por cada um deles não vai mudar na segunda fase, porque isso daí é intrínseco ao tipo de painel. Então, continua sendo 1 kWh por dia. Agora, a área 2 é a área T2, que é a área de painel solar destinada à produção de energia térmica, por isso T, na segunda fase, é o que eu quero descobrir. Vezes quanto? Vezes 0,7 ainda, que é a economia a economia por metro quadrado daquele tipo de painel. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2 vezes a economia total da primeira fase, porque esse é o propósito. O propósito é fazer com que na segunda fase eu tenha o dobro de economia em relação à primeira. E se na primeira eu tinha 340 kWh economizados diariamente, agora eu vou ter 680 kWh economizados diariamente. Então, o que eu obtenho, eu vou trazer para cá, aqui para esse canto, é o seguinte: eu tenho 350 mais 0,7 AT2 é igual a 680. Agora o que eu tenho que fazer é só isolar AT2. Então, 0,7 AT2 é igual a 680 menos 350. Isso aqui vai ter que me dar 330. Logo, isolando por fim AT2, eu tenho 330 dividido por 0,7. Eu não vou fazer essa continha aqui, mas isso me dá aproximadamente, eu creio que todo mundo, eu confio em vocês, eu sei que vocês conseguem fazer essa continha, isso vai me dar aproximadamente 472 metros quadrados, o que corresponde à alternativa C.
Opa, peraí, deixa eu mudar aqui o meu lápis. Alternativa C. Eu espero que tenha ficado claro. Essa questão ela é uma questão relativamente difícil, ela parece mesmo uma questão de física e estava na prova de matemática. Ela é uma das mais complicadinhas assim da prova e uma das mais cansativas, mas enfim, eu espero que tenha ficado claro. Se gostou, segue a gente nas redes sociais, clica no sininho do YouTube para continuar recebendo atualizações de quando os nossos vídeos vão chegando e até a próxima.